Algumas pessoas, principalmente as pessoas mais velhas que adquirem esse problema com a idade, quando elas adquirem com a idade, nós chamamos de presbiopia ou popularmente vista cansada. Algumas pessoas têm um defeito de visão, uma ametropia, chamada hipermetropia, onde a imagem se forma depois da retina. Quer entender melhor isso? Então, como de costume, só espera a vinhetinha. A hipermetropia é um defeito de visão ou é uma metropia onde a vergência do cristalino ela é menor do que devia ser, ela é insuficiente para esse olho. Então, a imagem não é que ela se forma depois da retina, não é que ela vai atravessar o olho do sujeito, né? Não vai, olha, tá vendo? Aqui é pontilhado. Quer dizer que aqui, onde deveria acontecer o cruzamento dos raios de luz, isso não acontece. Então, o que acontece? Ele, em vez de ver a imagem com nitidez, ela vê uma imagem de forma embaçada. Então, a pessoa vê embaçado. Virgílio, o que a pessoa tem que fazer para melhorar isso? Usar lentes corretivas. Muitas pessoas fazem o seguinte, elas pegam um objeto que está próximo e, para enxergar melhor, elas afastam esse objeto. Então elas afastam, a gente chama de síndrome do braço curto, né? Então, quando o objeto que devia ser visto começa a não ser visto mais, você precisa afastar, então alguma coisa está errada. Existem hipermetropias severas. Nessas hipermetropias, nós não entramos, a física do ensino básico não entra, tá? Nós vamos falar de hipermetropias mais simples, mais comuns. Então, é uma ametropia, um defeito de visão. Como que a gente pode representar essa ametropia para não ficar sempre tendo que fazer o desenho do olho? Vou te mostrar. Qual que é o problema da pessoa? Bom, o problema da pessoa é que onde ela deveria ver, onde ela deveria enxergar, ela não consegue. Qual é o ponto mais próximo? Virgílio, o ponto mais próximo que ela devia enxergar é o ponto de acomodação visual. Muito bem, ponto de acomodação visual. É o ponto onde ela enxerga. Bom, onde ela deveria enxergar. Então, um objeto colocado aqui, olha só, um objeto disposto aqui, neste ponto de acomodação visual, teria a imagem formada, né? Ou deveria ser formada com nitidez atrás da retina. Então imagina o seguinte, ó, vem aqui, chegou, a gente está representando o sistema córnea cristalino por uma única lente, tá vendo, ó? Então ele vem aqui. Opa! Então onde devia estar acontecendo o cruzamento dos raios de luz, isso não acontece. Então a imagem, olha só, ela se forma aqui. Bom, se a imagem se forma aqui, o que o paciente, o que a pessoa que tem esse defeito faz? Afasta o objeto. Quando ela afasta o objeto, olha só, ela coloca o objeto aqui, por exemplo. Então, o que acontece? Se o objeto está aqui, a imagem vem junto. Professor, entendi. Então, a imagem, ela vai aproximar até se formar na retina. Quando este sujeito percebe isso, para de afastar. É aqui e a imagem se formou. Virgílio, existe um nome para esse ponto? Existe. A gente percebe isso quando vai ao oftalmologista, né? Quando você vai ao oftalmologista, ele pinga lá um colírio no seu olho e fala para você enxergar uma casinha, um balãozinho, enfim, alguma coisa. Ele vai aproximando. E aí ele
começa a ficar nítido, perde nitidez, depois volta. E assim, este ponto aqui é o ponto mais próximo que o hipermétrope pode enxergar. A gente chama de ponto próximo do hipermétrope. Ah, Virgílio, e o hipermétrope não pode ficar feliz assim? Poderia, mas não quer, né? Então o que ele quer? Ele quer enxergar aqui, ó. Ele quer enxergar igual a todos que não têm defeito. Ele quer enxergar no ponto de acomodação visual. Então o que o oftalmologista diz para ele? Olha, meu amigo, você tem um olho muito fraco. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar uma lente associada ao teu olho para fortalecer. Então o primeiro ponto importante é você entender que a lente associada aqui do óculos do cara ou da menina que tem hipermetropia é uma lente do tipo convergente. É igual à lente do olho. Então, ó, essa é uma lente convergente. Então, ela vai aumentar a vergência. Quando isso acontece, olha só, a imagem se forma, ó, que interessante, a imagem vai se formar exatamente na retina. Ah, entendi, Virgília, porque agora ficou mais tranquilo, né? Exatamente, ó. Agora desviou mais. Então, desvia, olha só. Desvia mais e boa! Ele aparece aqui. Então, aqui se formou a imagem. Na associação, tá vendo? Na associação de lentes. Ô, senhor, como é que calcula isso? Vamos lá, vamos deduzir, né? A ideia é deduzir a equação. Então, vamos lembrar? A vergência resultante, olha só, é a vergência do olho mais a vergência da lente. Vergência é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, ó, 1 sobre P mais 1 sobre P' resultante é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P' calculado do olho mais o que eu quero, ou o que o oftalmologista quer passar para o paciente. O P' não muda, tá vendo? Ó, em nenhuma situação o P' vai mudar. Se o P' não muda, então o que a gente vai fazer? Ah, Virgílio, cortar. Por isso que não precisa, o oftalmologista não precisa saber o tamanho do seu olho. Olha que louco, ele não precisa saber disso. Quem é o P resultante? Onde é que o cara quer enxergar? No ponto de acomodação. Então, 1 sobre o ponto de acomodação visual. E onde ele enxerga? No ponto próximo, exatamente ponto próximo do hipermétrope, mais a vergência da lente. Na maior parte dos exercícios de vestibular, o ponto de acomodação é 25 centímetros. Eu pararia aqui, mas você vai ver que muitos livros vão fazer o seguinte, ó, 1 sobre o ponto de acomodação menos 1 sobre o ponto próximo do hipermétrope. Se esse sujeito for 25 centímetros, então 1 dividido por 0,25 é 4. 4 menos 1 sobre o ponto próximo do hipermétrope. Se você tem isso aqui, então você vê que se a pessoa não tem uma hipermetropia severa, ela vai usar lentes com, no máximo, sei lá, com valores até 4 graus. Tá? Mais do que isso, não. Então você vai chegar em 3, em 2 graus, 1 grau. Lembrando, a presbiopia ou vista cansada é uma hipermetropia, só que adquirida com
a idade. Por conta de quê? Por conta de enfraquecimento do músculo ciliar, por conta de enrijecimento aqui do cristalino. Então tudo isso faz com que a imagem comece a se formar após a retina, depois de uma certa idade. Tá bom? Então, como é que se corrige a presbiopia? Com lente convergente e utilizando essa mesma equaçãozinha. Gostou da aula? Curte aí, hein? Se inscreve no canal, ativa o sininho, aquela coisa toda. E até uma próxima dedução.